E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do campus Colorado do Oeste e esse é o segundo episódio do nosso podcast e canal do YouTube Silagem BR. Nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre os tipos de silagens. E como convidado nós temos o professor Tiago Fernandes Bernardes. Ele é professor associado na Universidade Federal de Lavras. Ele é graduado em agronomia pela mesma universidade. Ele tem mestrado e doutorado pela Unesp com um período sanduíche na Universidade de Turim, na Itália. Ele tem um pós-doutorado pela Exalc USP e outro pela Universidade da Flórida. Todas essas suas especializações dentro da área de conservação de alimentos. Então o professor Tiago é, sem dúvidas, um dos principais pesquisadores, uma das principais autoridades no assunto de conservação de alimentos no Brasil e no mundo inteiro. Nesse bate-papo de hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de silagens, as pequenas diferenças no processo de produção dessas silagens. Então acompanhe a gente aqui no bate-papo que vem pela frente, que tem muita coisa boa por aí. Lembrando que se você estiver assistindo a esse vídeo pelo canal do YouTube, você também pode ouvir o conteúdo no nosso podcast. E se você estiver ouvindo o nosso podcast, a gente também tem o canal no YouTube que você pode complementar isso que você está ouvindo aqui, assistindo o vídeo por lá. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos no segundo episódio do nosso podcast, também os vídeos disponibilizados no YouTube. E nós vamos falar hoje sobre os tipos de silagem, e o convidado de hoje é o professor Tiago Bernardes, e reconhecida importância no cenário de conservação de alimentos no Brasil, no mundo inteiro. Então, para mim, professor, é uma honra recebê-lo aqui hoje, nesse primeiro episódio que a gente tem como convidado, para a gente falar desse tema tão importante, que aborda os tipos de silagem, professor? Olá, Rafael. Olá, ouvintes. Obrigado pelo convite. Parabéns por esse projeto. E nós estamos aqui à disposição hoje para bater um papo, falar um pouquinho sobre os tipos de silagens, focando principalmente aquilo que nós temos aqui no Brasil. Legal. Professor, a gente, durante muito tempo e em vários momentos, a gente fala de silagem, dentro de um contexto do que a gente acostumou a falar de conservação de forragens, É muito comum a gente usar esse termo de conservação de forragens, porque a gente ainda tem, o milho como, a silagem de milho, de planta inteira, como o padrão de silagem, no Brasil, e acho que na maior parte do mundo também, professor? Então, acho que para a gente começar esse bate-papo, é legal o senhor dar uma breve contextualizada, O que é isso, de conservação de alimentos, conservação de forragens, para a gente entrar nesse assunto dos diferentes tipos de silagens? Eu nos últimos anos, eu tenho eliminado o termo, ou o título conservação de forragens. Eu passei a adotar conservação de alimentos, como linha de pesquisa, como título dos tópicos das minhas disciplinas, porque nós, num passado recente, começamos a conservar mais grãos, e também num passado recente começamos a conservar o que nós chamamos de silagem de ração total, ou seja, a mistura de todos os ingredientes. Então, atualmente no Brasil e no mundo, nós não estamos produzindo somente silagem proveniente de forragem, ou proveniente de fibra. Então, pelo fato de nós termos outros tipos de silagem, que foca grãos, ou a mistura de forragem com grãos, ou a mistura de todos os ingredientes, fibra mais concentrado, nós temos denominado aí, então, conservação de alimentos, Esse assunto, quando a gente fala conservação de alimentos, professor, e não só conservação de forragens, porque quando a gente conserva só o grão, ou quando a gente conserva, por exemplo, no milho, só algumas partes da planta, a gente não está mais falando, vamos dizer assim, única e exclusivamente de um alimento volumoso, É claro que tem fibra, mas às vezes não se caracteriza como um alimento volumoso, professor? Mas independente do tipo, se a gente ensilou a planta inteira ou o grão, todo o processo de ensilagem, ou qualquer tipo de silagem que a gente vai produzir, atua com um princípio de conservação,
Explica para a gente mais ou menos na ensilagem, né? Qual que é o principal, ou qual é o princípio de conservação que atua nesse processo? Ok. Bom, na conservação de alimentos nós temos dois principais princípios, né? O primeiro é o da anaerobiose, criar um ambiente de anaerobiose, de ausência de oxigênio, né? Esse é o principal objetivo. E o segundo objetivo é fazer com que os micro-organismos favoráveis cresçam. Sim. E com o crescimento deles, eles estarão consumindo o substrato, né? Principalmente por meio dos carboidratos, monossacarídeos, na realidade, que estarão disponíveis nesses alimentos, e aí transformarão esses substratos em ácidos, e principalmente ácido lático, que é o ácido mais forte produzido, o principal ácido de uma silagem de um alimento conservado. E aí, então, ocorre a queda do pH. Então, a associação da ausência de oxigênio, da anaerobiose, né, com a presença dos ácidos num pH inferior a 4 ou próximo de 4, são os princípios básicos, né, que gerem a conservação de alimentos. Sim, e então a gente até vai discutir, né, bem detalhadamente ao longo dessa temporada, né, com outros convidados em outros episódios, a gente vai detalhar bem, né, esse processo de conservação, mas num primeiro momento, né, é importante a gente fazer essa contextualização, né, para quem estiver nos ouvindo ou estiver nos assistindo, né. Professor, entendendo, então, esse princípio, né, que passa pela conservação por meio de ácidos orgânicos, né, uma conservação que o ambiente é modificado para que aquele material seja conservado, né? E isso independe se é planta inteira, se é grão. Mas então vamos direto agora ao ponto do objetivo desse episódio. Quais são os tipos de silagem que nós podemos produzir, professor? Claro, já falamos aqui o milho, a silagem de milho planta inteira é o padrão, acredito que todo mundo que esteja no meio agrário, né, conheça, mas tem outras variações, né, professor? Quais são as principais? Certo, eu vou tentar caminhar então de uma silagem mais fibrosa para uma silagem mais energética, ok? Legal. Uhum. E vou tentar focar também aquelas silagens que são as principais, né, os principais alimentos que nós temos no nosso país, ok? Legal. Então, basicamente, nós temos aí as silagens de capim, né, capins tropicais, né, capim-elefante, braquiária, pânico, né, nós temos vários gêneros, várias espécies dentro desses gêneros, que são silagens onde nós temos uma presença basicamente de como mais folha, e é uma silagem que traz principalmente para os animais aí, como principal nutriente fibra, né, carboidrato fibroso. Nós temos também silagem de cana-de-açúcar, né? Que nos últimos 20 anos começou a se tornar importante para a gente. É um alimento já historicamente utilizado na alimentação dos animais, só que a silagem de cana começou a se tornar mais importante nos últimos 20 anos. Também traz bastante fibra, com uma certa concentração de sacarose, um carboidrato importante, um carboidrato de alta degradação, um valor nutritivo satisfatório, né? Depois nós temos aí silagem de sorgo, e aí nós podemos já dividir essa silagem de sorgo em sorgo forrageiro ou sorgo granífero, que nós temos esses dois tipos, né? Obviamente o sorgo forrageiro é uma silagem que vai trazer mais fibra e menos amido, né? Menos energia, e o sorgo granífero trazendo mais grãos e menos fibra, né? Sim. E dos grãos também, e do sorgo também, é possível nós fazermos os grãos reidratados, né? Que a gente tem apostado nesse tipo de tecnologia no nosso país, ou seja, os grãos de sorgo seco, né? Adiciona-se água nesses grãos, ocorre uma moagem, um processamento, e esse material, então, ele ensilado, é transformado numa silagem de alta energia, né? Já falando aí de um pouco da atualidade, nos últimos anos, alguns produtores têm demandado isso para a gente. Nós estamos conduzindo uma pesquisa aqui na UFLA agora, onde nós estamos fazendo a silagem da panícula do sorgo, né? Há o interesse de se fazer colher somente a panícula, e aí seria um meio termo aí entre a planta inteira e entre os grãos reidratados, né? E por fim, nós temos a planta mais importante, ou a cultura mais importante, que é o milho, né? Do milho nós podemos fazer a silagem de planta inteira, que é a mais conhecida. Sim. E, inclusive, como planta inteira, nós podemos ter variações na altura de corte, né? Então, podemos ter um corte convencional com cerca de 20 centímetros em relação à altura do solo.
Podemos ter o que a gente chama de silagem de corte alto, né? Onde corta-se em torno de 50 a 60 centímetros em relação à altura do solo. Uhum. Nós temos também, nos últimos anos, feito silagem de espigas, né? Temos capacidade de fazer isso. Sim. Já fazemos há alguns anos silagem de grãos úmidos de milho. Sim. E também, nas 2 últimas décadas, também estamos investindo na reidratação dos grãos de milho, né? Então, veja que do milho aí nós podemos tirar 5 silagens completamente distintas. Sim. E agora, com a confecção da silagem de espigas, também surge a oportunidade de se fazer silagem somente do caule, né, do como e das folhas, que na língua inglesa o pessoal determinou isso aí como stalklage, né, mais um nome da língua inglesa aí para a gente poder engolir no nosso dia a dia. Sim. Mas nada mais é do que colher as espigas, né, fracionar o plano alimentar dos animais, colhe as espigas, fraciona, faz silagem de espigas, e depois faz uma silagem focada somente em fibra, né. Legal. Então essas são as principais que nós temos no país, e podemos ter as misturas, obviamente, né. Sim. E conforme eu disse no início aqui do nosso podcast, aqui do nosso encontro, a gente aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países, nós temos apostado também em silagem de ração total. Então mistura-se aí um alimento fibroso com os alimentos concentrados, né? Às vezes até com um núcleo mineral vitamínico, mistura tudo isso e aí ensila-se isso e produz um alimento aí completo, né? Sim. Tem uma série de estudos, né, professor, vocês inclusive estão conduzindo, né, o pessoal do Paraná também, né, professor, na Bahia, eu acredito que eu vi alguma coisa nos últimos dias. Professor, o senhor comentou pra gente, é legal, né, quando a gente vai fazendo esse caminho, né, partindo do que seria o mais fibroso para o mais energético, né, começando dos capins, né, dos capins tropicais, capim-elefante. Quando o senhor comenta sobre sorgo, né, hoje também tem o sorgo gigante, sorgo boliviano, né, o sorgo biomassa, né, o material da Embrapa, inclusive, ele se encaixa mais próximo ao que seria a silagem de capim, a silagem de capim-elefante, né, professor? Exatamente. É um material muito fibroso, é um material muito mais próximo de uma silagem de capim do que a gente chama de sorgo, mas na realidade são cruzamentos, são híbridos, né? Isso, A silagem de sorgo que eu estava me referindo aqui é da espécie Sorghum bicolor. Bicolor, né? Exatamente. E na realidade esses outros materiais são híbridos, né? São cruzamentos. E aí se encaixam muito mais como capins do que propriamente como uma planta de sorgo, né? Legal. Professor, acho que é importante também, talvez a título de, né, registro de informação, tem alguns trabalhos e muita gente fazendo silagem com leguminosas, né? E também tem a high laid, né, que seria o pré-secado, que talvez não caracterize 100% como um processo de ensilagem, mas uma mistura, né, da fenação com a ensilagem. Também tem essas variações, né, professor, e essas possibilidades, né? Nós temos várias possibilidades, né? Por exemplo, no sul do Brasil nós produzimos outras silagens, né? Como a Zevém, como a própria Fafa, que você citou, uma leguminosa. Há algumas fazendas no Brasil, poucas, né? Fazendo silagem de soja, né? O pessoal do Nordeste, por exemplo, usa parte aérea da mandioca. A própria palma forrageira tem sido ensilado. Então, assim, nós temos muitas variações. Obviamente, eu citei aqui aquelas que são consideradas as mais importantes, né? Mas, obviamente, nós temos várias outras variações que têm importância, principalmente a título regional, né? Legal. Professor, tendo agora esse cenário, né, das diversas possibilidades de silagem, é claro que, de forma geral, o processo de ensilagem, ele segue algumas etapas, e nós não vamos detalhar isso agora aqui nesse momento, certo? Mas no processo de fabricação, principalmente no que envolve maquinários, né, para colheita, logística de colheita, o que o senhor tem visto, assim, se a gente vai colher um material, um capim, um sorgo, né, gigante, diferente do que a gente vai colher, por exemplo, uma planta de milho, né? Ou quem vai fazer o grão reidratado. O que o senhor pode apontar, assim, bem brevemente, de diferenças nesse processo e algumas especificidades de cada grupo desses de produção de silagens, professor? Quando nós estamos ensilando planta, por exemplo, que não tem presença de grãos, né? Por exemplo, capins, cana-de-açúcar,
O nosso foco sempre vai ser tamanho de partícula, né? E para isso a gente usa o sistema de peneira do Penn State, né? Onde nós temos 3 peneiras mais o fundo, então um conjunto com 4 segmentos. Sim. E aí a gente vai avaliar somente o tamanho de partícula de acordo com a dieta que nós estamos futuramente formulando, estamos interessados. Quando nós estamos já trabalhando com uma planta que associa, além do come das folhas, grãos, né, como ocorre, por exemplo, com milho, com sorgo, aí nós temos que ficar atento primeiro ao processamento de grãos, obviamente, porque a gente quer tirar energia, né? E segundo, obviamente, em relação ao processo de fibra. Então veja que aí o desafio já aumenta, porque nós temos 2 grandes componentes, a parte energética e a parte fibrosa, e no momento da colheita essas 2 partes elas precisam ser observadas e monitoradas. Legal. E obviamente quando nós estamos fazendo só silagem de grãos, né, a gente precisa avaliar a granulometria, né, a granulometria desses grãos. Isso vai variar de acordo também com a dieta que nós vamos formular, vai variar a dieta, quando eu digo, pensando no animal futuramente, né, se é corte, se é leite, na associação com os outros ingredientes, se é uma dieta mais quente, menos quente, né, então tem muitas variações aí, mas basicamente avaliar a granulometria quando nós estamos trabalhando somente com grãos. Legal. E esses detalhes, né, maiores detalhes relacionados a maquinário, né, maquinário para colheita, no caso da silagem de grãos, moinho, né, isso a gente vai detalhar ao longo de outros episódios aqui mais para frente, né, mas é importante quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, né, entender que, né, como o senhor comentou, materiais diferentes vão exigir cuidados e máquinas e implementos diferentes, obviamente, para colheita ou para processamento, né, professor? Acho que no início, acho que essa informação é importante. Professor, caminhando já para o terço final aqui do nosso bate-papo, o senhor comentou sobre as diferenças de uma forma, assim, vamos dizer, bem básica, né? Falando de fibra e energia, a diferença desses materiais, dessas diferentes silagens. Também de uma forma bem resumida, professor, claro que nós não vamos aqui discutir a formulação de uma dieta em si, certo? Mas de uma forma resumida, o que o senhor tem visto no dia a dia das fazendas de aplicação, de uso dessas silagens nos diferentes sistemas de produção, né? Por exemplo, silagem de capim, né? Silagem de grão reidratado. É claro que isso não é amarrado, né, professor? É óbvio que não é amarrado, mas de forma geral, como que o senhor vê o encaixe dessas diferentes silagens nos diferentes sistemas de produção com bovinos? Correto. Nós temos 2 levantamentos bastante recentes, um feito com fazendas leiteiras e o outro levantamento foi feito com confinamentos de gado de corte. O de vacas leiteiras um pouco mais antigo, publicado em 2018, e com confinamento nós terminamos agora em 2021. Basicamente, planta inteira de milho é a silagem mais importante para os 2 sistemas de produção, tanto para o leite quanto para o corte. É a principal fonte de fibra nesses sistemas, né? Depois nós temos aí, em segundo lugar, vamos dizer assim, em termos de importância, planta inteira de sorgo, também para ambos os sistemas, né? O leite, às vezes, usa planta inteira de sorgo para uma dieta de recria, né? Não introduzindo isso na dieta da vaca. E um substituto direto da planta inteira para o gado de corte tem sido a planta inteira de sorgo, né? Depois aparecem, obviamente, depois ocorre uma série de variações, né? O corte varia muito mais, porque há uma opção muito maior de variações. Depois vem as silagens de capim para o corte, vem a própria silagem de cana, vem cana fresca, né? Acaba aparecendo feno também, não é aquele feno propriamente dito, aquele feno de alta qualidade, mas são resíduos que as fazendas de gado de corte aproveitam. Sim. E aí, para o gado leiteiro, já se restringe um pouco, né? Começam a aparecer mais os pré-secados, né? Sim. E a gente também tem ido numa tendência de tirar um pouco de feno e partir um pouco mais para o pré-secado. E aí nós começamos a ter, então, um pré-secado de aveia, um pré-secado de azevém, um pré-secado até de um Tifto 85, de um Corticross, né? Sim. E por fim, de uma forma mais energética falando, esses 2 levantamentos mostram que as fazendas de leite e de corte têm usado em torno de 50% aí dessas fazendas têm aplicado silagens de grãos na dieta. O número é mais ou menos esse,
Tá? Então, cerca de 50% das fazendas leiteiras produz ou silagem de espigas, ou grãos úmidos, ou grãos reconstituídos, e cerca de 50% dos confinamentos brasileiros hoje também estão produzindo ou grãos reidratados de milho e sorgo, ou grãos úmidos de milho, ou silagem de espigas de milho. Tá? Basicamente, essa distribuição que nós temos tido aí nas dietas desses dois sistemas. Sim, professor, uma curiosidade, né, já que o senhor comentou sobre a Snaplade, né, a silagem de espigas, o uso dela, então, nesse último levantamento mais atual que o senhor fez, já está bem, vamos dizer assim, bem disseminado, o uso já está bem amplo, né, quando comparado a talvez uns 5 anos atrás, né, professor? Um número, inclusive, que nos surpreendeu, porque entre esses 50% de confinamentos, né, que usam alguma silagem de grãos, ela já representa hoje um pouco mais de 1/3. Legal. Tá? E isso distribuído, né, os outros 2/3 distribuídos para grãos úmidos e grãos reconstituídos. Então, é a tecnologia mais recente entre essas três, e que apareceu aí principalmente nos últimos 5, 7 anos, e que já hoje tem aí 1/3 ou um pouquinho mais de 1/3 já da dieta nesses confinamentos. Legal, é importante, né, professor, a gente vê principalmente essas silagens, vamos dizer assim, todas excluindo aí as silagens de grãos, né, a importância da prestação de serviço, né, professor, atendendo aí grande parte, né, do país já hoje em dia com um pouco mais de facilidade, né, o que possibilita o produtor ter essa flexibilidade, né, de às vezes ter uma área de capim na propriedade e colher para silagem, né, ou fazer um plantio de sorgo ou até mesmo de cana, né. Eu acho que a prestação de serviço contribui muito para, inclusive, essa difusão, né, professor, dos mais diversos tipos de silagens, né. Acho que para a gente fechar, eu acho que é legal, né. Não dá para a gente ficar falando, né, professor, assim, qual é a vantagem e a desvantagem de uma, né, o que ela tem de qualidade ou não, porque cada uma pode entrar, né, em um sistema de produção atendendo aquilo que se espera, né, professor? Exatamente. Pegando um gancho aí do início da sua fala, graças aos prestadores de serviço, nós temos essas variações, né? O assunto hoje aqui é tipos de silagens, e a gente consegue ter tantas variações assim graças a eles. Exato. São eles que apostam num equipamento de 2 milhões, 3 milhões de reais para poder prestar serviço e levar esses tipos de variações para a gente. E, obviamente, não há melhor silagem, né? Todo mundo quer ouvir essa resposta. Sim. Ou não há o melhor alimento, não há sempre a melhor dieta. Há o melhor para aquilo que se encaixa para a sua fazenda em termos de logística, nutricional, econômico, treinamento da mão de obra, capacidade de produzir esses alimentos, né? Isso. Eu acho que essa mensagem é interessante para a gente finalizar, né, professor? Professor, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, realmente uma honra muito grande tê-lo aqui conosco nesse segundo episódio, né, do podcast e também do canal no YouTube, né? Eu acho que é muito importante essa participação do senhor, falar um pouquinho com a propriedade que o senhor tem sobre o assunto. Muito obrigado mesmo. Sou eu quem agradeço mais uma vez, Rafael, parabéns por esse projeto, um novo projeto aí, né? Sim. E obrigado a todos os ouvintes, ok? E contem sempre conosco aqui no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, nós estamos aqui sempre de braços abertos para recepcioná-los, ok? Muito obrigado. Legal, obrigado, professor. Assim a gente fecha o segundo episódio, já pensando no terceiro episódio, que nós teremos a participação do Dr. Luiz Gustavo Núcio, que vai falar pra gente um pouquinho sobre as silagens no Brasil e no mundo. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, acompanhe aqui o nosso podcast e também nos acompanhe no canal do YouTube e fique por dentro sempre que a gente publicar algo novo para vocês.